Começando mais um ponto de encontro, hoje com o ex-prefeito de Petrolina, ex-deputado estadual, ex quase tudo, mas tem muita coisa na política ainda para acontecer com ele. Dispensa a apresentação. Miguel Coelho, obrigado por nos estar aqui com a gente no nosso CBN. Olá, Elielson, feliz pela oportunidade da gente ter esse encontro aqui com toda a sua audiência, também a audiência da CBN, para a gente poder falar um pouco sobre Pernambuco, sobre o futuro e os desafios do momento. Depois da candidatura de governo, Miguel, como é que está a sua rotina de vida, a sua correria? Porque a gente percebe que você não para, né? Tem Instituto Nilo Coelho, tanta coisa fazendo aí. Como é que tá? Olha, graças a Deus a gente tem muitos desafios, né, para poder deixar a rotina dinâmica, mas óbvio que passadas as eleições de 2022 eu me voltei muito mais também para os meus negócios, enfim, na minha vida empresarial, sou advogado também, né, da minha profissão. Mas agora, desde o ano passado, a gente também, nas eleições de 2024, muito importante até para a gente poder consolidar a força política do nosso grupo, a gente conseguiu eleger prefeitos de cidades importantes, além, claro, de Petrolina, que é a nossa base com a reeleição do prefeito Simão, mas vale aqui destacar a eleição do prefeito Evilásio Mateus em Araripina, Fabinho Lisandro em Salgueiro, Chaparral, com todo o seu grupo ali em Surubim, Orobó, Casinhas, enfim, entre outras cidades. Então, o nosso grupo cresceu e isso é muito importante até para a gente poder ter uma densidade política para as eleições próximas de 2026, que a gente almeja estar na chapa majoritária disputando uma das vagas do Senado. E em paralelo a isso, como você bem citou, né, esse ano eu assumi, um trabalho voluntário, um trabalho de filantropia, a Fundação Nilo Coelho, que é uma fundação que tem mais de 60 anos de história, que é voltada para a área educacional, capacitação, de qualificação profissional, que atua não só em Petrolina, mas em todo o sertão do estado. Miguel, a eleição de João Campos também aqui no Recife teve apoio de vocês, eu lembro que você fez até a agenda com ele aqui na campanha, né? Sim, sem dúvida, foi uma reciprocidade, né? Um gesto de confiança mútuo, tanto do partido do prefeito João Campos, que apoiou a reeleição de Simão em Petrolina, como também do União Brasil, por sua vez, de apoiar a reeleição do prefeito João, até porque a gente entendia que o trabalho que ele iniciou em 2020, esse trabalho deveria continuar, e não era uma percepção só nossa do União Brasil, mas enfim, com a reeleição e com a votação que o prefeito João teve, acho que todo o Recife, a grande maioria do Recife também entendeu que João ainda tem muito a contribuir com a cidade, com essa mentalidade que ele implementou de poder resgatar o Recife pela liderança regional que teve no passado e que precisava se reencontrar com esse protagonismo que a gente espera que possa muito em breve. Muitos diziam que um dos gargalos da pedra no sapato dos coelhos era ter um partido. E você assumiu recentemente a presidência do União Brasil. Como é que está essa configuração do União Brasil, com essa federação vinda agora com os progressistas? Há um entendimento? Como foi essa composição com o PP? Olha, primeiro agradecer, né, a confiança do presidente Antônio de Rueda, que nos fez presidente junto com a Semineto, com o senador Davi Alcolumbre, todos da Executiva Nacional que confiaram e confiam na nossa capacidade de articulação, de diálogo e de liderança de poder representar o que o União Brasil é. Um partido grande, um partido que tem todas as condições de liderar um projeto nacional e, consequentemente, projetos estaduais, e que a gente precisa também crescer e manter esse protagonismo que a União tem, tanto a nível do Brasil, mas principalmente aqui a nível estadual. E com a vinda dessa federação, né, que é respeitando os dois partidos, mas é uma coligação remodelada, digamos assim, junto com os progressistas, isso tornou União Progressista, né, vamos chamar essa federação, a maior força política do Brasil. São mais de 100 deputados, mais de 13 senadores, deputados federais, né, mais de 13 senadores, 6 governadores, mais de 1.100 prefeitos. Então veja a responsabilidade de representação que essa federação tem. E a gente sabe que o desafio que tem é de aumentar, da gente não só aumentar do ponto de vista quantitativo, mas qualitativo também. Eu digo sempre, Elias, que a política ela precisa se conectar mais com o dia a dia da sociedade e das pessoas. Eu particularmente estou cansado dessa polarização estúpida, que você olha muito mais os extremos e esquece de olhar os problemas do dia a dia, como saneamento, como segurança ou falta de segurança, alta carga tributária de imposto que ninguém paga mais, ninguém aguenta pagar mais. Um metrô totalmente sucateado aqui na região metropolitana do Recife. Agora mesmo, épocas de chuva, você tem problemas, enfim, nos morros aqui da região metropolitana,
barragens na iminência de romperem por falta de manutenção, entrando em colapso, como é o caso de Jucazinho, entre outras. Então a gente precisa estar conectado com isso, e isso cabe à habilidade política do diálogo de poder eleger e elencar as prioridades. Nessa federação entre União e PP, tem dois nomes que figuram correndo atrás do Senado. Um é o senhor, que o senhor deixou claro já aí, e o outro é o presidente do PP, Eduardo da Fonte. Como vai ficar essa costura? Vamos pensar os dois senadores, lá em 2026 já tem alguma modalidade que está acordado já? Olha, primeiro que o que nos une é maior do que o que nos separa. Então, tanto, e não só em Pernambuco, acho que no Brasil inteiro, senão não teria tido federação, né? Então a gente tem muito mais convergência do que divergência. E tanto eu quanto o presidente do PP, que é Dudu, ele sabe que os projetos são legítimos, tanto o projeto do União quanto o próprio projeto do PP. E qual é a primeira prioridade? É a gente fazer chapas proporcionais que aumentem a nossa representatividade. Ou seja, hoje a União Brasil, junto com o PP, nós temos 6 deputados federais. A nossa meta é a gente poder eleger 10 deputados federais nas eleições do ano que vem. Hoje nós temos 13 deputados estaduais. A nossa meta é eleger mais de 16 deputados estaduais. E com esse trabalho das chapas proporcionais robustas e com a capilaridade em todo o estado, que você entende que isso vai estar distribuído, né, nas micro e macro regiões do estado, é legítimo que a gente possa estar bem colocado numa chapa majoritária. Independente da posição, porque também não quero aqui menosprezar ou subestimar o potencial de ninguém. E com isso dito, a gente vai para aquilo que seja mais viável politicamente, seja de pesquisa qualitativa, seja de pesquisa quantitativa, e essa decisão tem que ser de unanimidade. Então nem eu consigo trazer para o lado do União Brasil sozinho, e nem o PP consegue levar para o lado dele, se fosse assim num caso mais extremo ou radical. E eu sempre acho que o diálogo é o melhor caminho de você chegar a um entendimento, a um consenso. E Dudu é da política, assim como nós somos, então eu acho que tudo no tempo certo vai acontecer. Uma outra coisa dessa federação, para a gente virar a chave de federação, é que um está com um lado e outro está com o outro. O senhor está com o João Campos e o Eduardo da Fonte está com a Raquel. Que lado vai estar a federação em 2026? Isso com o tempo vai ficar muito claro. Eu acho que primeiro não é só Pernambuco que tem isso, tem outros 9, com Pernambuco são 9 estados que têm essa dualidade, enfim, de palanques opostos no presente, e tanto que tanto o presidente Rueda quanto o presidente Ciro Nogueira entenderam que nesses estados vai ficar sob a responsabilidade da nacional, até para você evitar o conflito de interesses locais e você ter uma arbitragem, digamos assim, que seja mais imparcial e por critérios muito objetivos e técnicos, que é através de pesquisas, tanto quantitativas quanto qualitativas, e sempre ouvindo os argumentos que possam, de novo, qual foi a primeira prioridade que eu disse? Aumentar as chapas proporcionais de representatividade política. Então, eu entendo que com o tempo os argumentos vão ficar muito mais claros, os projetos vão ficar muito mais consolidados ou não, viáveis ou não, e com isso a gente vai conseguir gerar a sinergia necessária. Fala agora de Miguel Coelho para o Senado. Como é que está hoje sua cabeça, seu entendimento, sua postura para viabilizar seu nome e para chegar lá em 26 com mais força? Olha, Elielson, eu estou muito animado, primeiro porque eu vejo um vácuo de liderança em Pernambuco. Segundo, porque eu vejo um vácuo de representatividade no Senado hoje para o nosso estado. E aqui eu falo enquanto eleitor, enquanto cidadão. Acho que quem está na vida pública, na vida política, não pode achar ruim ser cobrado de prestar conta. Isso é algo que todos nós estamos sujeitos, da imprensa, da política, enfim, da vida social, isso é algo natural. E aí a pergunta que o cidadão que está nos ouvindo e nos assistindo tem que fazer: a gente sabe quem são os 3 senadores de Pernambuco, com todo o respeito que tenho a eles 3. Mas a gente está satisfeito com o que eles estão representando no Senado? O debate que eles estão fazendo é um debate em prol de Pernambuco ou a favor de uma ideologia, de um partido ou de um governo? Até porque quem é eleito senador é eleito para representar o Estado, para representar a população, os mais de 9 milhões de pernambucanos e pernambucanas que nós temos. E aí eu pergunto, a gente está satisfeito em Pernambuco ser um dos estados que menos vai crescer no Brasil? A gente está satisfeito de ver Pernambuco como o segundo estado mais violento do Brasil? A gente está satisfeito em ver Pernambuco com uma das piores empresas de saneamento e água, que é o caso da Compesa? A gente está satisfeito em ver Pernambuco cair no ranking da educação? O que é que esses 3 senadores estão fazendo para destinar dinheiro
dinheiro para resolver esses problemas. Porque é óbvio, o senador ele não faz a obra, mas ele, se tiver articulação política, ele consegue 50, 100, 150, 200 milhões de reais por ano para poder ajudar um governador, uma governadora, para poder chegar junto de um prefeito, de uma prefeita e fazer a vida do cidadão lá na ponta ser impactada e ser transformada. Então esse é o papel que a gente tem, que um senador altivo, capaz, líder, que óbvio tenha as suas amarras partidárias, as suas ligações políticas, até porque todo mundo tem que estar vinculado a um partido político, mas que a sua primeira prioridade não seja o partido ou uma ideologia, mas seja o povo do seu estado que o elegeu, entendeu? E também que não seja só para aquela camada, aquela banda que votou em você. A mesma coisa que eu agora virar e dizer, não, Raquel, que é a governadora atual, ela só governa para os que votaram nela. Isso é ridículo. Depois que você passa a eleição e que você ganha, você tem que governar e representar para todos. Eu acho que esse é o debate que a gente tem que fazer. O senhor acha que a candidatura do Senado, a disputa pelo Senado, não está contaminada com essa polarização que o senhor acabou de criticar? Por exemplo, o senador da direita, o senador da esquerda, o senhor acha que isso aí não está muito contaminado na cabeça do povo? Do povo não, mas eu acredito que do povo não, porque o povo já está entendendo que a polarização termina servindo como cortina de fumaça para fugir dos problemas reais e de quem está nos polos antagônicos se beneficiarem um do outro. Se retroalimentar. Se retroalimentar, e você vê a grande maioria do centro cansado, de saco cheio e sem entender o que aqui cada um está fazendo, porque só é bom para quem está no extremo da esquerda e no extremo da direita. E você tem ali 80%, 70% da população que tem um pensamento muito mais equilibrado, muito mais de centro, que termina não sendo ouvido ou não sendo enxergado e termina sendo marginalizado do debate. É óbvio que eu entendo que as paixões políticas elas são naturais do processo, mas elas jamais devem ser o ponto central da discussão. O ponto central da discussão tem que ser a vida das pessoas, tem que ser como a gente melhora, como é que um senador da República ou uma senadora da República pode chegar em Brasília para poder defender os interesses da gente. E aí se você perguntar sinceramente, acho que menos de 10% da população sabe o que um senador faz, entendeu? Então, de novo, a gente quer só eleger um para se livrar do voto, para agradar um partido, ou a gente quer eleger um que a gente se sinta parte, representado e que se sinta parte de um projeto? Muitas vezes o senador aqui foi apêndice da cantora ao governo, né? Muitas vezes, evidentemente, que eu acho que essa última eleição, a Tereza Leitão foi eleita no palanque oposto à governadora Raquel Lira. Foram raros momentos na história de Pernambuco que não foi assim. O senhor acha que... Eu volto à pergunta de outro jeito. O candidato de Lula e o candidato de Bolsonaro não mete medo a Miguel Coelho? Não, até porque, enfim, nem Bolsonaro nem Lula serão candidatos a senadores. Mas terão candidatos aqui. Terão candidato, terão com os apoios, mas se a gente achar que o eleitor ele é um bitolado com a permissão da palavra, para que fazer campanha então? Era melhor fazer nomeação. E se a gente vive numa democracia é porque você entende que o diferencial de um candidato para o outro é a sua capacidade de articulação, de trabalho e de resultado. E de novo, vamos lá, quantos pré-candidatos tem ao Senado hoje? Sei lá, 6, 8, 7, sei lá quantos tem. Todo mundo vai dizer, é tudo igual. Não, não é tudo igual. Tem gente que já foi prefeito, tem gente que já foi deputado, tem gente que já tem serviço prestado e tem gente que só fala, só promete. Tem gente que já está há 10, 12, 16 anos e fez o quê? Você se sente impactado pelas ações dessas pessoas? Você quer mais do mesmo ou a gente quer mudar? E eu percebo até que com o advento das redes sociais, da tecnologia da informação, as pessoas estão mais curiosas de poder procurar o histórico, procurar o perfil, de se identificar com pessoas ou com estilos de fazer política que sejam mais modernos, digamos assim, ou mais conectados com a realidade, sabe, Elielson? Então não me preocupo com essas narrativas ideológicas, eu me preocupo em poder tirar Pernambuco da rabeira que hoje está do ponto de vista de liderança nacional, regional e de representatividade política, como a gente teve Sérgio Guerra, Marco Maciel, o próprio Jarbas Vasconcelos e tantos outros aqui, Mansueto, enfim, tantos outros que poderia citar, e sem fazer nenhum juízo de valor de novo, mas que a gente está muito aquém do nosso potencial. Estamos aqui no ponto de encontro conversando com o ex-prefeito de Petrolina, ex-candidato a governador Miguel Coelho, pré-candidato ao Senado. Eu queria fazer uma pergunta muito direta. Se não for candidato ao Senado, Miguel tem plano B na política? O plano A é ser candidato ao Senado, até porque entendo que o União Brasil, antes da federação, já tinha
todas as credenciais para poder almejar isso pelo seu tamanho, pela sua densidade, pelo nosso grupo político, pelo que ele representa, e ainda mais agora, com a federação, que nós nos tornamos a maior força política, o que não estou dizendo que será fator decisivo, mas ele poderá sim um fator de desequilíbrio para um lado ou para o outro. Então, com muita humildade, mas também reconhecendo as nossas próprias forças e virtudes que essa federação impôs tanto para a União quanto para o PP, entendeu? Então não trabalho com alternativa, até porque entendo que o projeto da União não se resume à minha pré-candidatura. O projeto da União e da federação é muito mais amplo do que Miguel ou do que Dudu, vamos aqui até para tratar de forma igualitária, entendeu? É muito maior, porque se a gente quer fazer 8, 10 deputados federais, não vai ser pela vontade minha ou de Dudu que a gente vai botar isso a perder. E também não pode ser pelo palanque ou por capricho de Miguel ou de Dudu para qual palanque majoritário a gente vai. Tem que ser no que melhor represente os anseios da população de Pernambuco. Eu pergunto isso porque falam aqui muito em Recife da possibilidade do senhor compor a chapa do João Campos como vice. Esse pensamento de vice passa pela cabeça de Miguel Coelho ou não? Não. Então, mudando de assunto, Miguel, eu queria falar agora sobre a sua avaliação. O senhor foi candidato a governador em 2022. O senhor esteve na fronte da campanha. Qual a sua avaliação do governo Raquel Lira hoje? Olha, primeiro que já se passaram 2 anos e meio, né, praticamente. E a eleição de 2022 foi muito daquela expectativa de mudança, de transformação e de romper um certo zona de conforto, de acomodação que o governo anterior estava. Passado esses 2 anos, eu acho que começa a cristalizar um sentimento de frustração. Aquele estado de mudança não mudou, entendeu? Que é o slogan, enfim, do atual governo. Então, eu acho que isso também não cabe para nós que estamos na seara política fazer um juízo de valor próprio, Elielso, porque é óbvio que a gente tem interesses, enfim, viés de interesse vinculado a isso. Mas aí eu lhe devolvo com a pergunta. Vamos abrir uma pesquisa aqui na audiência da CBN, no seu Instagram, nas suas redes sociais, fazer o seguinte: você é usuário do metrô, nesses 2 anos, melhorou ou piorou? Você que compra uma cesta básica, o pão, a carne, a gasolina, está pagando mais ou menos imposto. Você que mora da periferia A, do bairro da Zona Norte e Oeste do Recife ou da região metropolitana, está mais seguro ou está mais violento? Você está mais satisfeito com o sistema de ônibus da Grande Recife? Você que tem o seu filho na escola técnica estadual, na escola de ensino de referência, você conseguiu entender, seu filho melhorou ou não melhorou a sua educação, teve acesso ao mercado de trabalho? Porque quando você olha, depois dessas respostas, agora eu lhe trago os dados oficiais. Quando você olha os dados oficiais, são muito frustrantes para Pernambuco nesses últimos 2 anos. Violência a gente continua muito mal, o que era ruim continua pior. Você vai para o índice de crescimento, a gente só ganha, a gente é dos 27 estados, acho que Pernambuco é o 26º em crescimento, então veja, a gente é o vice-lanterna nas projeções de crescimento desse ano. Somos um dos estados que tem uma das maiores cargas tributárias de todo o Brasil, não é só do Nordeste, é de todo o Brasil. E a gente sabe, quanto mais imposto, menos competitividade, menos produtividade, menos emprego na ponta, e isso também é um problema muito sério que a gente tem, além de outros gargalos que a gente enfrenta na saúde, na educação e no social. Então, a gente precisa fazer uma análise mais fria, mas trazendo sempre para o cerne da questão a pessoa que está na ponta, o cidadão. Eu recordo que na sua campanha ao governo, inclusive em entrevista com a gente, o senhor defendeu muito a privatização da Compesa. E não era concessão, era privatização mesmo, a palavra é essa. Esse modelo de concessão que o governo do estado está preparando, qual a sua opinião sobre ele? Olha, primeiro que eu acho que tem muita dúvida dentro do próprio governo do estado, porque antes, né, vamos recapitular, Raquel era contra na campanha, né, dizia que não iria fazer, e aí agora mudou. Então, ontem até na entrevista um colega seu disse que evoluiu no pensamento, né, então enfim, é bom ver, porque o que não dá é para admitir que a Compesa continue do jeito que está. Né? Só para lhe dar 2 dados. 30% da população de Pernambuco tem serviço de saneamento básico e de esgoto, ou seja, 70 dos 9 milhões, ou seja, mais de 3 milhões de pernambucanos sequer tem esgoto tratado. O segundo dado que eu vou lhe dar, 50% de toda a água tratada não chega nas casas das pessoas porque o encanamento é velho e é desperdiçado no meio do caminho. Isso é ridículo, isso é um absurdo. Em todo momento que a gente fala de meio ambiente, de conservação, de sustentabilidade, o maior teste de competência é a Compesa. Com todo respeito aos compesianos, a quem lá trabalha, mas isso é um problema histórico que se deu.
A partir do momento que você parte para fazer uma parceria privada, uma concessão, uma privatização, seja o modelo que for, eu já enxergo com bons olhos. Por quê? Porque você vai trazer a gestão privada e, melhor do que a gestão privada, você vai trazer o investimento privado. Olha, só para lhe dar um dado, esse governo atual já tem autorizado mais de 9 bilhões de reais de empréstimo para fazer investimento. Para fazer um investimento em todo Pernambuco, para poder cumprir o marco do saneamento até 2033, são mais de 18 bilhões. Então, nem se ela usar esse dinheiro todo, ela resolve metade do problema, do desafio que tem que resolver, entendeu? Então, isso não dá para ficar na conta. O governo só não resolveria, né, amigo, também? Sozinho não, mas a partir do momento que você traz o capital privado, você consegue começar a resolver. Por quê? Porque o investimento privado, ele tem pressa, porque quanto mais cedo ele fizer o investimento, né? Ele vai ter o retorno financeiro dele. Essa é a lógica do negócio. E é assim que São Paulo faz, Paraná faz, Goiás fez, Alagoas aqui do lado fez, o Ceará já fez isso muito mais na frente do que a gente. Então você tem cases de sucesso que já deram certo. E o problema é que Pernambuco demorou muito para se despertar isso. Se vai dar tempo nesses 4 anos desse mandato da atual gestão, não sei, só o tempo vai dizer. Agora nós estamos em maio, finalizando já aí o primeiro semestre do 3º ano de governo e sequer a gente viu um processo de licitação ser lançado. E a gente sabe que isso demora. Conversando aqui com Miguel Coelho, prefeito, eu queria falar sobre João Campos, a candidatura dele. O senhor acha que ele é candidato de todo jeito? O senhor está animado? Como é que é a sua visão da candidatura de João? Olha, essa questão de ser candato de todo jeito é muito personalíssima, né? Depende... Mas a sua análise, isso é um da política, você acabou de falar. Depende de cada um. Eu vou fazer analogia, enfim, com o meu próprio caso, né? Eu fui prefeito da cidade de Petrolina, hoje é a 3ª maior cidade, e lá na ponta do estado, né? Que representa 3, 4% do eleitorado de Pernambuco. Eu saí porque acreditava num projeto e acreditava que a nossa gestão, nossa mentalidade e com a equipe que iríamos formar, a gente conseguiria transformar Pernambuco no Leão do Norte, como a gente é muito orgulhoso de poder resgatar essa autoestima pernambucana. Assim, eu vejo o João com a gestão bem aprovada, todas as pesquisas botam ele aí com mais de 70%, 75% de aprovação, então isso sem dúvida alguma dá sim um referendo de competência, e não é Miguel, não é Elielso, é o povo do Recife que fala. A própria reeleição científica. A própria reeleição é um outro dado importante. Ele, ao ter feito um vice da sua confiança, que é o caso do vice-prefeito Vitor, isso também lhe dá uma segurança de você poder ter ali a continuidade do seu projeto político numa pessoa que ele confia. E também tem uma questão de frente partidária. Eu fui candidato com 2 partidos, 3 partidos, né? Que era a União, Podemos e o PSC. Hoje você tem no arco de aliança, enfim, da Frente Popular e do PSB, muito mais amplo do que a própria governadora tinha na época dela quando foi candidata. Verdade. Então isso também lhe dá, porque é uma questão de representatividade, de estrutura política, de você poder difundir as suas ideias e os seus modelos. Então eu acho que João tem sim um caminho positivo para poder no ano que vem fazer esse debate com toda a cautela e humildade possível. Agora, de novo, isso não é uma decisão, enfim, de Miguel nem de Elielso, isso é uma decisão muito personalíssima do prefeito João e também dele com o sentimento do povo do Recife, até porque ele tem esse compromisso, foi reeleito para isso. O povo do Recife tem que sentir que abre mão de João desde que seja para João cuidar de Pernambuco. Então isso é uma convocação. Você, para entrar num projeto majoritário, você tem que ser convocado, você tem que ser ali referendado, não só pela política, mas tem que ser um chamado das pessoas para você poder cuidar de algo muito maior. Fazer um balanço rápido aqui sobre Brasília. O senhor circula muito bem lá em Brasília, eu já acompanhei várias vezes. Qual é a sua análise do governo Lula? Ele falou aqui de Raquel, de João, mas só para arrematar. Como é que o senhor tem visto o governo Lula nesse... Olha, eu acho que primeiro, Lula 3. O que é que você tem diferente? Pronto, você já tocou. É o Lula 3. Então a referência é sempre o Lula 1 e o Lula 2. Né? Então, óbvio, são Brasils em momentos totalmente diferentes do que foram os 2 primeiros governos com esse terceiro. Segundo, você tem problemas mundiais também, que o Brasil não é mais uma marolinha que deixa de afetar ou afeta ou não afeta o Brasil tem que estar muito mais sintonizado nessa sinergia. Agora também eu percebo, infelizmente, que o governo federal termina se deixando levar na sua pauta muito mais pela ideologia do que pelos problemas de fatos reais da nação. Você vê, óbvio que o problema da anistia, do caso ali do 8 de janeiro de 2023, tudo isso tem que ser tratado, tem que ser julgado e penalizado dentro da esfera jurídica. Isso não é mais para estar sendo tratado na esfera política. O que acontece? Está politizando muito, Está politizando, está virando narrativa política para a eleição do ano que vem.
Quem é que está falando de saneamento, de estrada, de hospital, de escola, de creche? Quem está falando que o Brasil é hoje um dos piores países em produtividade do mundo? Quem está discutindo da reforma tributária que a gente aprovou, que é em 32 e ninguém está falando de acabar com os benefícios fiscais das empresas para poder colocar o povo e as pessoas no orçamento? Quem está falando da reforma da Previdência, que o INSS está quebrado de novo? E olha, o INSS não veio à tona por conta da Previdência, veio por conta do escândalo. Então, já que ele está na pauta, vamos resolver o problema do INSS de uma vez, mas não pode ser que nem cebola, tratando camada por camada. Tem que logo botar o dedo na ferida e resolver, porque senão o Brasil vai perder de novo, Elielson, mais uma geração de oportunidade, onde países concorrentes nossos, como China, como Índia, Peru, Argentina, o México, entre outros, vão passar e continuar na nossa frente. E veja, o Brasil tem sorte em algumas coisas. Você vê o governo americano nessa questão do rebuliço aí das tarifas que fez. Isso prejudicou muito mais os nossos concorrentes do que prejudicou o Brasil. Então esse era o momento do Brasil surfar e alavancar esse crescimento. E nós não vamos conseguir aproveitar. A gente tem um dos maiores juros reais do mundo, com a Selic batendo aí 15%. Exato. Isso atrapalha investimento, isso afugenta a produtividade. Então o que me frustra um pouco, e aí não é um juízo de valor da gestão em si, até porque isso é um problema, enfim, de muito tempo, de mais de 20 anos no Brasil, é que a gente tem na política pessoas que, e ainda mais com as redes sociais, que também tem um problema nisso, as pessoas estão preocupadas em gerar compartilhamento, engajamento, do que fazer o debate necessário no Congresso e também no Executivo, sabe? Então, infelizmente, é triste. O senhor falou do Congresso e parece-me que o Congresso tomou as rédeas do país, pelo menos na questão orçamentária. E, ao mesmo tempo, é um Congresso muito conservador. Se o senhor for eleito lá ano que vem, senador, vai pegar um Senado talvez mais conservador do que esse. Como é trabalhar sendo congressista numa linha, em meio a conservadores, no pensamento e na ação? Olha, Elielson, primeiro que eu acho o seguinte, a gente tem que quebrar os rótulos, sabe? Porque hoje você tem assim uma banda de esquerda, uma banda de direita e pronto, vamos se retroalimentar como você usou e deixa o pau cantar. Isso é ridículo. Depois que você está eleito, para qualquer mandato que seja, no caso do Senado, óbvio que tem ideias boas da esquerda e óbvio que tem ideias boas da direita. E o que é que você tem que fazer? Você tem que juntar isso onde houver a maior convergência, que é o centro. E você precisa ter uma pauta que seja de nação, até porque, de novo, o Senado é o quê? É a casa dos estados, é o que representa os 27 estados da federação. E o Senado tem que ser o ponto de equilíbrio, por uma questão muito óbvia. É mais fácil você ter equilíbrio com 81 ou com 513? Que são os números de deputados federais, é na casa aqui do Senado. Então, com isso de você ser o poder moderador, de você poder trazer para o Executivo e também para o Judiciário, não vamos deixar o Judiciário fora do debate, fazer, pessoal, vamos baixar o tom, vamos baixar a bola, cada um faz o que está na Constituição, cada um cuida do seu quadrado e nós juntos fazemos um país melhor para crescer, para se desenvolver. É isso que está na Constituição. O problema é que cada um está querendo interpretar a Constituição como se fosse um romance, de acordo com a sua própria narrativa. Isso vai dar em tragédia, como a gente já está vendo, em diversos casos que, infelizmente, o Brasil está sendo submetido. Prefeito, vamos concluir, temos o tempo avançando, para falar de São João do Petrolina, não pode deixar de falar, né? Então, chegando a junho, o senhor começou ainda como prefeito lá atrás, alavancando esse... Petrolina sempre foi tradicional, mas parece na sua gestão tomou um rumo. Como é que está os preparativos lá? Pensando no prefeito, você está ali no entorno, né? Não, sem dúvida. O prefeito Simão preparou um ciclo junino que já começou, né? Na semana passada começou o ciclo junino de Petrolina, muito robusto. Acho que Petrolina se consolidou como um dos melhores São Joões de todo o Brasil, com todo respeito a Campina Grande, a Caruaru, que sempre fica naquela disputa sadia, né, entre as cidades. Mas você vê, a gente movimenta mais de 300 milhões de reais só no período junino, recebe turistas de mais de 20 estados do Brasil. Então é uma festa nacional, não é mais uma festa local. E esse ano, a partir do dia 13 de junho, o Brasil todo vai se encontrar em Petrolina com as grandes atrações que tem, tanto atrações locais, regionais e nacionais. E já fica, claro, o convite, né, para que todos aí possam ir. E quando a gente fala de um evento desse porte, Elielson, me permita também aproveitar a sua audiência para fazer mais uma vez um apelo, tanto para o governo do estado quanto para a Azul, que enfim, a Azul tem em Recife o seu hub e termina sendo a principal empresa aérea aqui de Pernambuco. A gente tinha 2 voos diários
que conectava Recife com Petrolina. Desde março que isso foi cortado, diminuíram inclusive o tamanho da aeronave, que é muito ruim, e você termina, a partir do momento que você tem menos opções de voo, você termina prejudicando na geração de negócios, na geração no preço de da passagem também. O preço que fica muito mais caro e, enfim, você isola, você separa, aumenta o que a distância física já é grande, fica ainda maior pela distância logística. Tinha uma promessa de voltar em abril, não voltou. Tinha uma promessa de voltar em maio, não voltou. Você entra no site da Azul, é como você brincou, é mais barato ir para a Europa do que ir para Petrolina. Mais barato para Lisboa do que ir para Petrolina. Bom, isso chega a beirar o ridículo, né, o absurdo. Então que, enfim, o governo do estado, com todas as suas artimanhas que tem ali dentro do arcabouço, se não um tom pejorativo, é claro, enfim, mas todas as opções, as articulações que ela tem de ICMS, de benefícios, de outras modalidades de pressão que possa conectar Petrolina, Pernambuco por inteiro, né, conectando de novo Recife, a principal cidade do interior, que é Petrolina. Prefeito Miguel, muito obrigado por ter vindo aqui no Ponto de Encontro. Vai ficar um gostinho de quero mais. A gente faz a edição junina agora. Ah, seria bom. Vamos combinar isso lá em Petrolina. Eu vou estar lá, inclusive. Foi difícil até achar hotel. Um momento bom. Prefeito, mais uma vez, obrigado pela presença e fica à vontade para dar as considerações finais aqui para o povo de Pernambuco. Elielson, muito obrigado aqui pelo convite, pela oportunidade, a você e também a toda a CBN que nos recebe. Foi um bate-papo gostoso, descontraído, mas sério, né? Tocando em problemas do dia a dia das pessoas. E para quem gostou desse assunto, por favor, acompanhe a gente nas redes sociais, é o Miguel Coelho PE, em todas as plataformas, para a gente poder estar se aproximando e falando do futuro. Muito obrigado. Dizer que essa entrevista está na íntegra no YouTube da CBN, também aqui na CBN Recife, CBN Caruaru, todo o estado de Pernambuco acompanhando a gente. Até vocês. Até o próximo domingo no Ponto de Encontro.